Livro de Provérbios, capítulo 1. Aliás, abra no capítulo 15, versículo 24. Do meu ponto de vista, esse versículo é o versículo-chave do livro de Provérbios. Porque Provérbios é um livro que vai trazer instruções práticas, resumidas, muitas instruções, e essas instruções têm a finalidade de nos tornar sábios na vida. Então, Provérbios 15, 24 diz assim: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então, as instruções no livro de Provérbios têm a finalidade de nos apresentar o caminho da eternidade, de chegarmos à eternidade. Essa é a ênfase de Provérbios. Ou seja, nós vamos de tal maneira, conhecendo cada tema, cada princípio, cada orientação, para nós podermos chegar na eternidade como vencedores, né? Então Provérbios vai falar de muitos temas. O tema central é a sabedoria, mas aí Provérbios vai falar da filiação, Provérbios vai falar de sexualidade, Provérbios fala de dinheiro, Provérbios fala muito de língua, porque é pela língua que a gente estabelece as relações da gente. O poder, a vida e a morte estão no poder da língua. Então, assim, Provérbios trata sobre o governo da casa, o homem como rei. Traz muitas instruções ao rei. Por exemplo, diz que um rei que não sabe ouvir o povo é tolo. Um homem que não sabe ouvir a esposa e os filhos, ele é tolo, né? Então, assim, tem textos que são maravilhosos, tem textos que são misteriosos no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 9, versículo 1, vai dizer assim: a sabedoria lavrou as suas 7 colunas. Quais são as 7 colunas da sabedoria? É um estudo difícil de fazer. O irmão Christian tem um estudo sobre isso. Há um estudo na Bíblia, na antiga Bíblia Vida Nova, a respeito disso, onde é só mencionado. Então, se é para sermos sábios, as 7 colunas que temos que levantar dentro da nossa vida. O irmão Romeu tem um estudo a respeito disso. Tem porções que são maravilhosas e que são até um tanto misteriosas. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é exatamente ali o coração do homem? Então, quais são essas fontes que ele traz? Meus queridos, há muitas porções maravilhosas. O que eu vou fazer? Eu selecionei alguns textos, alguns versículos chaves, e aí eu vou trabalhar esses versículos dentro de outros versículos do livro de Provérbios, tudo aplicando a vida familiar, certo? Então, Provérbios capítulo 1, agora sim, versículo 33: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o que me der ouvidos habitará tranquilo, seguro e sem temor do mal. Então, se eu parar aqui e for dar uma olhadinha nisso, ele fala de ouvido, mas ele vai falar que a pessoa que sabe ouvir aos provérbios, a Deus, ela habita segura, tranquila e sem temor do mal. Então, parte da nossa agitação é falta de ouvido. Parte dos nossos medos é falta de ouvido. Porque quando ouvimos a Deus de um jeito adequado,
Então nós conseguimos habitar seguros. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, pessoas ansiosas são pessoas que sabem ouvir? Não. A cabeça trabalha tanto, tem tanta coisa lá dentro, que elas têm dificuldade de conseguir ouvir aquilo que está ocorrendo e processando. Então elas crescem mais lentamente. Pessoas quietas não são necessariamente boas ouvintes. Porque a gente vai pensar que uma pessoa quieta, mais comedida, é uma pessoa que ouve bem. E isso não é uma verdade. Porque tem pessoas quietas que são um turbilhão por dentro. Por exemplo, eu tendo a ser quieto, né? É uma realidade minha. Mas eu tive um médico, muitos anos atrás, que disse que eu era uma propaganda enganosa. Alguns aqui também são. Então, aparentemente tranquilo, mas, gente, um turbilhão por dentro. E isso comprometia o ouvido. Então, o primeiro destaque que Provérbios dá vai ser com relação ao ouvido. Por quê? Porque é pelo ouvido que o crescimento nosso se processa. O que você preferiria? Você preferiria ver e não ouvir? Ou você preferiria ser cego e ouvir? Escolhe. Mudo ou surdo? Cego ou surdo? O que você preferiria ser? Quem vota em preferir ver? Levanta a mão. Quem vota em preferir ouvir? Levanta a mão. Assim, a maioria vota em ver. Porque a gente tem a sensação que quem vê controla. Porém, olha o que os estudiosos dizem. Os estudiosos dizem que a pessoa que não ouve, ela é solitária. Ela não consegue desenvolver conceito. A pessoa que vê pode olhar uma almofada com 10 cores e ela não desenvolve o conceito da almofada. Mas a pessoa que ouve, ela não vê as cores, mas ela consegue desenvolver o conceito de cor. Você está entendendo? Então a cegueira, ela limita. A audição expande o entendimento e a compreensão da gente. Então o que Provérbios começa ensinando? Provérbios começa ensinando que não há órgão mais sublime no ser humano do que o ouvido, para o desenvolvimento do ser humano, do que o ouvido. Os irmãos estão conseguindo compreender? Então, o ouvido é algo que tem que ser preservado na casa. Por isso que gritaria não foi encontrada em Jesus. Por isso que Jesus fala tudo o que é necessário, mas ele não falou muito. Nós lemos os 4 evangelhos em cerca de 10 horas. É o suficiente para a gente entender. Jesus falou tudo o que é necessário, mas ele falou o que é necessário. Ele não é falante em demasia e ele não é calado em demasia. Então ele preservou o ouvido. Você está me entendendo? Só que nós temos algumas características interessantes a respeito do ouvido. Em primeiro lugar, os olhos têm primazia sobre o ouvido. Nós temos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Nós temos esses 5 sentidos. Existe uma regra na neurociência: 4 dos sentidos têm filtro, mas um dos sentidos, que é o olfato, ele tem penetração direta no cérebro.
Por isso que a arte da culinária é tão desenvolvida. Por quê? Porque nós desenvolvemos memória afetiva no cheiro, porque ele penetra o cérebro mais rapidamente. Quem não se lembra da comida da mãe? De alguma coisa gostosa que tinha, de uma lembrança da infância. Gente, aquilo penetra diretamente no cérebro. É uma coisa que as mães deveriam explorar com os filhos. Então, Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículos 22, assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então ele está dizendo o seguinte, que os olhos são a lâmpada do corpo. Então eu busco informação pelos olhos. Então os olhos vêm antes do ouvido. Então é pelos olhos que a gente joga a primeira informação para dentro da alma da gente. Está fazendo sentido? Então, esse órgão, ele tem primazia. Aí o texto diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Ou seja, eu vou tomar decisões, para onde eu vou, do jeito que eu vou, o que eu vou fazer. Eu vou buscar informação baseado em primeiro lugar nos olhos. Vocês estão entendendo? E aí eu recebo informação. O que é um olho bom e um olho mau? Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem maus. Olho bom não é uma pessoa bondosa, gentil, amorosa, bem educada. E olho mau não é uma pessoa ruim. Olho bom é olhar a vida com os olhos de Deus. Olho mau é olhar a vida com os meus olhos. Você está entendendo? Então é essa a equação que a Bíblia faz. Qual é a prova disso que eu estou dando para vocês? Só anotem aí, não abram. Quando Deus tirou o povo do Egito e começou a caminhada com o povo, em Números capítulo 9, o que Deus fez? Eles começaram a caminhar no deserto, aqueles 2 primeiros anos, quando eles iam entrar na terra. Depois eles ficaram mais 38 anos, como disciplina da parte do Senhor. Naqueles 2 primeiros anos, o Senhor aparecia numa nuvem. A nuvem de dia, que gerava sombra, e a noite, que gerava calor para o frio, certo? A nuvem levantava, começava a andar, eles desarmavam o acampamento, começavam a andar. A nuvem parava, eles colocavam o acampamento de novo. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Qual órgão está sendo estimulado? Visão ou audição? Visão. Então é pela visão que eles tinham a direção de Deus. Mas queridos, olha que coisa curiosa. No capítulo 10, Deus estabelece as trombetas. Vocês vão fazer 2 trombetas de prata. Quando as 2 trombetas tocarem juntos, é para o povo estar preparado para a guerra. Quando as 2 trombetas tocarem, quando apenas uma trombeta tocar, é porque é para os líderes se reunirem. Quando a trombeta tocar a rebate, ou seja, num som específico, é porque é um ajuntamento do povo, não é guerra. Então Deus trabalha agora, qual o sentido? O ouvido. Primeiro os olhos, depois o ouvido. O ouvido tem primazia. Por quê? Porque o livro de Romanos diz que a fé vem pelo... E não se engane, filhos quietos não quer dizer necessariamente que ele ouve, como eu estou explicando para os irmãos. Às vezes a gente sossega com o filho quieto, tranquilo, mas na hora que ele vira adolescência, ele pode dar uma virada de chavinha dentro dele e pôr para fora um monte de coisa que a gente não tinha percebido. Você está entendendo? Então o que a gente tem que fazer? Filho quieto, a gente garimpa. A gente vai lá e cavuca. E daí, Camille, como é que você está? Você está bem?
E daí? Como que você está se sentindo? O que você pensa disso daqui? Como é que você está? Quer falar alguma coisa? Vem cá, vamos orar junto. A gente vai lá e garimpa a pessoa para que ela coloque para fora aquilo que está dentro dela, porque senão vira um mundaréu de pensamento dentro da cabeça do filho. Vocês estão entendendo? Então, outro texto importante sobre isso é Atos capítulo 7, no sermão de Estevão. Chega um ponto do discurso de Estevão que ele vai falar a respeito de Moisés, e diz assim, que Moisés viu a sarça arder. Qual é os olhos? Qual é o sentido? O órgão, os olhos, a visão. E aí o texto diz assim, no mesmo versículo, que ele ouviu a voz do Senhor. Então ele ouviu depois que ele viu. Só que aí tem uma coisa que é impressionante. 3 versículos abaixo diz que o Senhor viu a aflição do povo e ouviu o seu gemido. Deus faz exatamente a mesma coisa. Ele primeiro nos vê, e uma vez que Ele nos vê, Ele nos ouve. Então vamos dar uma parada aqui. Não tem órgão mais importante nas relações humanas do que o ouvido. Nós vamos ter que saber ouvir, porque se nós não ouvirmos, nós não desenvolvemos. Está fazendo sentido? Aqui nós temos pessoas que são muito falantes, e tem pessoas que são muito quietas. Meus queridos, a pessoa falante, ela tem 2 vantagens. Ela alivia, porque ela pôs para fora, e ela organiza à medida que fala. Essas são 2 vantagens, mas ela tem uma desvantagem. Ela vai entrar em angústias, porque quem fala demais arruma problema. Simples assim. Nós vamos ver um versículo. A pessoa quieta tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Ela arruma menos problema porque ela fala menos. Mas ela tem 2 desvantagens. Ela nem alivia, nem organiza. Quando você fala, você alivia o que está aqui dentro. Queridos, falar, especialmente coisas difíceis, é igual vomitar. Você come uma comida estragada. Qual o jeito mais rápido de aliviar? Põe o dedo na garganta e põe aquilo para fora. Você alivia. Quando você tem pensamentos ruins, qual o jeito mais fácil de resolver? Vai lá e põe para fora. Fala com Deus ou com quem te dá confiança. Então é a primeira coisa que tem, alívio. A segunda coisa, você organiza o que existe dentro de você. Então aquele quebra-cabeça desencaixado começa a se encaixar, a fazer sentido dentro da sua vida. Você começa a entender as coisas. Por que vocês acham que Jesus é o Verbo? Pensa comigo. Porque a compreensão vem pela palavra. O entendimento, a sabedoria vem pela palavra. Ele é a própria palavra. Então por Ele nós conseguimos pôr as coisas para fora e compreender o que há dentro de nós. Fez sentido até aqui? Agora deixe-me ler alguns versículos com vocês no livro de Provérbios. Provérbios 1:5. Lembra que nós estamos nos baseando no 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. 1:5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Se nós soubermos ouvir, o que vai acontecer? Nós vamos crescer em prudência. Vejam, cadê os jovens? Os adultos vão se beneficiar do que vai ser dito para vocês. Presta atenção agora no que vai ser dito. Vejam o versículo 8.
filho meu, está falando de alguém que está na condição de filho, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Jovem, o que é para fazer? Ouvir o ensino do pai e a instrução da mãe. Fez sentido? Teu pai e tua mãe pedem algo que seja errado? Não. Queridos, prestem atenção, pai e mãe fareja problema. É impressionante. Mãe ainda um pouquinho mais que pai. Pai e mãe fareja problema. Eles não são deuses, nem tudo que eles falam provém de Deus, provém do alto, tem coisa que é deles, mas Deus criou dessa forma. Pai e mãe têm percepção de algumas coisas, né? Eu fui um filho relativamente obediente, mas eu trombei com meu pai aos 13 anos de idade. Aos 13 anos eu vendia joias e relógios. Meu pai me pôs a trabalhar aos 13 anos e foi o primeiro emprego que eu tive. Chegou o dia das mães, eu virei para o meu pai: pai, eu queria que o senhor desse um relógio para a mãe. Meu pai tinha 6 filhos estudando fora. Ele virou e falou: filho, eu não tenho dinheiro. Como o senhor não tem dinheiro? Olha quanto gado o senhor tem lá. Pega uma cabeça, vende. Filho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não posso dar. E eu trombei com meu pai. Meu pai não comprou, ele era um italiano muito forte, e eu dei a trombada com ele. Nunca mais fiz isso. Tá bom. Sabei, pois isso, que o vosso pecado vos há de achar. O meu me achou. Provérbios 32, 23. O André nasceu. O André nasceu em março. Aí teve o primeiro dia das mães. Gente, eu queria que o André desse um presente para a mãe dele, mas eu não tinha dinheiro. O que Deus trouxe em mente? Gente, tinham se passado, eu acho que 14 anos. O que Deus trouxe em mente? Lembra? Meu pai não entendeu nada, procurei meu pai, lembrei a história, pedi perdão para ele. Pai, o senhor lembra disso? Eu fiz isso. Filho, não lembro de nada, mas eu queria pedir perdão. Deus falou comigo em oração. Meu pai não era cristão, ele não entendeu nada. Ele falou: tá bom, você está falando, está desculpado. Então, e passou a situação. Mas às vezes pai e mãe farejam um amigo, farejam um horário, farejam um dia. Eu, por exemplo, combinei com os meus filhos o seguinte: filhos, vai ter um dia ou outro que o coração do pai vai apertar sem eu conseguir te dar uma explicação. Porque o que é intuição? Jovem, presta atenção. O que é intuição? Intuição é uma forte impressão sem clareza. Então tem dia que o pai e a mãe levantam com uma forte impressão: meu filho vai ter algum risco hoje, meu filho vai ter algum risco hoje, e o pai ou a mãe não sabe explicar o porquê. O nome disso é intuição, é uma ferramenta que habita no espírito. Então eu combinei com os meus filhos, isso ocorreu acho que 2 ou 3 vezes ao longo de toda a formação. Filho, se o papai e a mamãe não se sentir bem, eu vou dizer um não, e eu vou pedir para você não fazer, e eu não vou saber explicar. Eles entenderam a explicação, mostrei o que era a intuição, e eles aprenderam a respeitar isso daí. Teve ocasião de eu falar: filho, eu não queria que você fosse na reunião da igreja. É reunião da igreja. Mas sabe quando o coração está consumido? O coração está consumido. Só que aqui fica um alerta para os pais, especialmente os medrosos, porque eles vão achar que tudo é intuição, e aí o filho não vai poder fazer nada. Aí é você, não é o Senhor em você. Então o texto está dizendo: ouve o teu pai e tua mãe. Só que se parasse aí já estava difícil, jovem. Mas olha o que o texto vai fazer. Veja o versículo 8. Filho meu,
se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Então o texto está dizendo o seguinte, que se você ouvir pai e mãe, você fica guardado. Mas se você não quiser ouvir pai e mãe, o que vai acontecer? Vai chegar pessoas ímpias, pessoas pecadoras perto de você, e eles vão querer te seduzir. Hoje, gente, quando os estudiosos aí da psiquiatria, da psicologia, estudam as doenças, a primeira característica do psicopata que é estudada, qual que é? A sedução. Porque o sujeito, mas é um cabra bom demais, só que é cheio de má intenção por dentro. Mas ele aparece como uma pessoa agradabilíssima. O sujeito sabe dizer o que você quer ouvir, ele sabe te atender, ele sabe cuidar de você, ele sabe fazer essas coisas. O que Satanás vai fazer com você? Vai trazer gente problemática para perto de você. Você está me entendendo? Há um tempo atrás, eu fiquei sabendo de uma história de um jovem que aos 18 anos começou a falar de sair de casa, e aquilo chateou os pais. Não, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair. Até que a mãe teve um discernimento que talvez fosse um amigo, falou com o pai falou com ele. E meus queridos, 2 dias depois o menino veio e admitiu que aquele amigo estava fazendo a cabeça dele para ele sair da casa dos pais. O problema é que o amigo tocava violão na igreja, era um dos líderes, com todo carinho e respeito aos violonistas aqui, vocês estão me entendendo? Estava dentro da igreja, com conversa indevida na orelha de um menino. Vocês estão me entendendo? Os pais encaminharam, o filho pediu perdão e ficou tudo resolvido. Mas Satanás, para o jovem, vai trazer alguém para você, para te ouvir, para ganhar o teu ouvido. E enquanto pai e mãe estão falando coisas difíceis, Satanás vai trazer pessoas que vão falar só coisas agradáveis. Você está me entendendo? O problema é que é um caminho de morte. E aí o texto avança, não para aí, porque no versículo 15 vai dizer assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os seus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Gente, eu tenho exemplos e mais exemplos. Lembra que a necessidade do filho é de pertencimento? Por exemplo, eu lembro de uma história, estou me ocorrendo de uma história, de um menino de 14 anos de idade, que foi expulso do colégio, aí os pais trouxeram para eu aconselhar naquela situação. O menino roubou prova. E quando a gente foi conversar, o menino não teve a ideia. Mas os amigos, o menino ia bem, não tinha problema de nota, mas ele entrou por uma janelinha e roubou as provas daquele semestre. Porque meninos que iam mal fizeram a cabeça dele, falaram na cabeça dele, e ele, para ser aceito, tudo é uma questão de aceitação, fez o quê? Foi lá e atendeu os meninos. Vocês estão entendendo? Então olha a evolução. Se o filho não ouve os pais, ele vai ouvir alguém que está seduzindo. Se ele ouvir alguém que está seduzindo, ele vai entrar em algum comportamento perigoso e delicado. Está fazendo sentido? Então, jovem, você vai ouvir.
A questão é quem? Porque você pode ouvir pai e mãe, você pode ouvir o pecador, e você pode ouvir o comportamento que o pecador apresentar para você. Então você tem que tomar uma decisão de quem você quer ouvir. Está fazendo sentido? Né? Pai e mãe, às vezes, são chatos, apresentam coisas ruins, só que são caminhos de preservação para a gente. Vejam mais a respeito de ouvir. Vejam capítulo 1, versículo 23. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Meus queridos, Deus fala o tempo todo. Jovem, ainda estou com você. Deus fala o tempo todo, te alertando dos perigos que existem. Ele te protege dos males. O que você precisa é ficar atento a isso. E aí, abre no capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim o texto: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribo é tirado literalmente de estribo. Sabe aquela peça da sela do cavalo em que você apoia o pé para subir? Estribo vem exatamente dali. É onde te dá suporte. Você vai pôr o pé e aquilo vai te dar suporte para você fazer o movimento que você tem que fazer. Então está dizendo assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você tem que tomar a decisão de quem você vai ouvir, jovem. Você vai ouvir o teu próprio entendimento? Gente, você não tem experiência. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Eu tenho uma experiência, eu ouço muitas histórias. Um irmão muito querido, um pai muito bom. O filho virou e falou: vai ter uma festa em Londrina, uma cidade a 90 quilômetros de Maringá, e eu queria ir. Sabe o aperto que dá, que eu estou falando para os irmãos? Deu um aperto naquele pai: filho, não vai. Não, pai, eu vou. Quando o pai viu que não ia conseguir dissuadir o filho, o pai fez um combinado: filho, vamos fazer o seguinte, você vai de ônibus, vai para um hotel, vai dormir, depois da festa, aí você volta. Tá bom, pai. E o pai naquela apreensão. O filho pegou o ônibus, foi para a festa. Só que aí um amigo resolveu: não, eu vou voltar agora, não quer ir comigo? Aí eu vou com você. Resolveu desobedecer o pai. Pois bem, chegando em Maringá, o rapaz estava bêbado, entrou num canteiro. Chegando na cidade, ainda na estrada, o carro abaixou, voou, entrou num caminhão com o pai e a filha. Matou o pai, a filha, matou o filho desse irmão e ele sobreviveu. O cara que estava bêbado. Você pode me garantir que o que teu pai está discernindo, tua mãe está discernindo, não vem do Senhor? Você não pode. Você não pode. Por isso nós temos que ter o temor de que: Senhor, eu vou ouvir. Eu vou ouvir porque o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe como agir, como fazer. Você está me entendendo? Só que, meus queridos, presta atenção no que eu vou falar. Agora eu vou sair um pouquinho dos jovens e eu vou para os pais. A pergunta que fica aqui é: você ouve bem o seu pai? Ou você faz segundo o que está dentro de você? Você consulta seu parceiro para saber se aquilo que você vai fazer é do Senhor ou não? Ou você faz por conta?
Meus queridos, eu sou muito generoso, eu não tenho problema de ser generoso com dinheiro. Mas, meus queridos, quantas vezes eu fui em encontros missionários que eu daria meu carro. 2 dias depois, aquilo não existia mais dentro de mim, porque era meu, não era do Senhor. Então eu aprendi uma coisa muito simples, que a minha generosidade era um problema, porque eu podia fazer fora da vontade do Senhor. Então eu tomei uma decisão, tudo eu levava para a Leci. Lê, estou com vontade de fazer tal coisa. Às vezes ela tinha até o mesmo valor na cabeça dela, sinal que Deus estava naquilo. Às vezes, meus queridos, César, vamos orar? E 2 dias depois aquilo desaparecia de dentro da gente. Quando desaparece, não é do Senhor, não é do Pai. A pergunta que fica aqui é: pai e mãe, vocês sabem ouvir a Deus? Porque como é que nós queremos que os filhos nos ouçam, se nós não temos ouvido Deus Pai? Está fazendo sentido? Se não ouvirmos, a lição de ouvir, de respeitar o que é dito, é uma lição espiritual. O filho não precisa ver que você resiste a Deus Pai. Se você resistir a Deus Pai, esse pecado vai ser absorvido pelo filho. Nós não temos condições de exigirmos do filho uma coisa que nós próprios não temos dado. Então temos que aprender a ouvir a Deus, temos que aprender a ouvir um ao outro. Vocês estão entendendo? Quando fazemos isso, fica então mais fácil dos filhos nos ouvirem. Faz sentido para os irmãos? Então nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Quem aqui é precipitado no agir? Levanta a mão. Então, gente precipitada não ouve. É muito rápido para fazer. Vai arrumar problema, mas de monte. Porque quantas vezes faz e 10 minutos depois não devia ter feito. Vocês estão entendendo? Eu fui casado com uma mulher de Deus. A Leci, ela pediu para mim por ano: César, eu acho que nós devíamos orar por tudo. A Bíblia dá uma ordem para orar por tudo. Vamos orar por cada viagem que a gente for fazer. Vamos orar por cada coisa que a gente for fazer, cada coisa que nós formos comprar. O dia que nós formos comprar roupa, vamos orar antes, para Deus nos levar nos lugares certos. Nossa, queridos, eu levei alguns anos para entender isso. Graças a Deus, aprendi isso antes da morte dela, para poder viver essa união diferenciada com ela, porque aí a gente está sensível à voz do Senhor. Então, primeira coisa para desenvolvermos o lar de um jeito adequado, nós temos que ter ouvido. Dá uma nota para a tua capacidade de ouvir. 0, você é totalmente precipitado, você não ouve, é teimoso, é resistente, esconde coisa. E 10, você é muito bom ouvinte. Dá uma nota para você. Deu? Diz para quem está do seu lado. Considerando que os quietos podem ser obstinados, teimosos. Dá uma nota para você. Agora eu vou fazer um desafio. Você vai chegar em casa hoje, vai chamar seus filhos e vai perguntar para os seus filhos darem uma nota do quanto você sabe ouvir. Vamos tirar a prova real. Vamos tirar a prova 9. Vamos ver como é que o filho está entendendo essa realidade sua. Tudo bem? Posso caminhar?
Gente, pensa comigo, o que é dito de Jesus até os 30 anos? Por quê? Por que não é dito nada? Porque Jesus sabia, ele não fazia muita coisa, mas ele sabia ouvir. Aos 12 anos, quando ele está diante dos doutores, ele está fazendo o quê? Perguntando. E esse é o modelo que a gente precisa seguir, certo? Vamos um pouquinho mais. O versículo 6 de Provérbios 3: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Muito bem, vamos um pouquinho mais. Primeira palavra, ouvir. Eu vou para a segunda palavra da vida familiar em Provérbios: corrigir. Vejam o capítulo 3, versículo 12, é um texto-chave. Diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então o Senhor repreende, corrige, instrui, apresenta um caminho. Então o Senhor vai fazer isso. E é interessante, queridos, que aqui ele usa uma instrução. Ele usa a palavra pai. Existem muitos textos em Provérbios que vai falar da mãe, mas nesse texto em particular está falando do pai. Por quê? Porque o pai recebeu da parte de Deus a bênção de pôr limite. A mãe não recebeu. Mãe fala 1, 2, 3, 5, 10 e o filho tende a não ouvir. Pai fala 1 ou 2 e está resolvido o problema. Estou certo? Via de regra é assim. Então o homem recebeu da parte de Deus a bênção de dizer aquilo que o filho precisa ouvir. Por isso que o texto está dizendo que Deus corrige como um pai faz com seu filho a quem ele quer bem. Então o pai precisa dar essa instrução. E aí, deixe-me dar alguns textos correlacionados a isso. Abram em Provérbios capítulo 20, versículo 5. Olha o que o texto diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Presta atenção. Todo comportamento externo meu tem que ter uma motivação interna. Tudo aquilo que nós fazemos tem um desejo do porquê nós estamos fazendo. O livro de Coríntios diz que na eternidade nós seremos julgados por todo ato e por toda motivação. Então eu posso fazer algo correto com a motivação errada. Então, por exemplo, eu lembro quando eu me converti, eu tinha muita necessidade de aceitação. Então eu ia para o encontro desse, o que eu fazia? Eu pegava a vassoura e varria o salão, organizava as cadeiras. Mas eu fazia isso com qual pensamento? Será que estão me vendo? Será que estão gostando do que eu vou fazer? Será que eu vou ter um elogio naquilo que eu estou fazendo? Então eu tinha o comportamento correto com a motivação errada. Eu era moleque de 15 anos de idade, eu era meninão, então estava aprendendo. Mas é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então nós podemos fazer coisas externas com a motivação, sempre vai ter uma motivação interna para isso. O que nós precisamos entender? Precisamos entender qual é a motivação. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de compreensão sabe discerni-los.
o homem de inteligência sabe discerni-los. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, homens, às vezes uma criança está irritada. O homem em geral traduz de que jeito? Mas que moleque difícil. A mãe em geral olha e diz o quê? Está com sono, está com fome, está com algum problema na escola. A mãe tem uma percepção que o pai não tem. Então a mãe, como ela tem aquela visão imediata, como eu falei para vocês, ela percebe coisas que o próprio homem não vai perceber. Vocês estão me entendendo? Então, o que um homem de inteligência faz? Usa a opinião da mãe. Percebe a opinião da mãe. E através dessa opinião, vai chegando naquilo que é o propósito que está dentro do coração. Se você tromba com uma criança que está agitada, porque ela está com fome, meu querido, mas que batalha perdida é essa? Você não tem que trombar, você tem que dar comida. E tudo se resolve, você tem que pôr para dormir. E tudo se resolve. Então todo comportamento externo tem um propósito interno. Nós temos que saber conhecer isso. Os líderes precisam fazer isso muito bem, para entender o que ocorre dentro da igreja, as necessidades, os propósitos que os irmãos estão tendo. Os irmãos estão entendendo? Vejam mais, vejam 20:11, capítulo 20, versículo 11. Do 11 ao 13, esse texto é maravilhoso, diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O que o texto bíblico está dizendo? Você precisa de um conselheiro para entender seu filho? Não, porque até a criança se dá a conhecer. Se colocarmos o joelho no chão, Senhor, fala comigo, o que está havendo com meu filho? Então isso vai vir para fora, você vai compreender aquilo que está havendo. Meus queridos, é tão simples. Então até a criança se dá a conhecer. Então a mãe, do mesmo jeito que o pai põe limite, de um jeito que a mãe não põe, a mãe entende um filho de um jeito que um pai nunca vai entender. A mãe conhece os contornos do filho, ela sabe o que ocorre com o filho. Então o pai, um homem inteligente, sabe ouvir uma boa esposa. Ele vai saber ouvir, porque vai ficar claro o porquê que a criança age do jeito que age. A mulher tem essa percepção. E aí o texto continua, diz assim: o ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Então o que ele está dizendo? Que quando a gente vai trabalhar filho, o que a gente tem que ter? Ouvido e olho. Por isso que não se educa filho sem tempo. Porque você não consegue ouvir e ver se você não estiver junto. Então as teorias modernas de criação de filhos, as teorias, não as escrituras, dizem que se você der qualidade de tempo, é o suficiente. Eu discordo. Porque você tem que dar a qualidade, ou seja, um tempo bom, mas se você não tiver quantidade, você não percebe as nuances. Então você tem que ter uma quantidade e você tem que ter uma qualidade na formação do filho. Está fazendo sentido? Porque aí você tem o ouvido e o olho, ouvindo e vendo aquilo que está acontecendo. E aí o versículo 13 diz assim: não ames o sono, para que não empobreças, abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Meus queridos, por que colocou o sono num texto de educação de filhos?
Porque com filho nós temos uma grande oportunidade. Nós temos outras depois, mas não tem mais toda a plenitude que tem no tempo adequado. Então a Bíblia apresenta de 0 a 12, de 12 a 30. Então nós temos que, de 0 a 12, gastar o tempo que for necessário. Tem teorias psicológicas que dizem que é 2 anos, é 5 anos. Nosso modelo é Cristo. Cristo ficou até que idade na casa dos pais? 30. Até que idade nós vamos criar os filhos? 30. Ô César, pesou, hein? E eu querendo resolver logo. Lembrando que os filhos saem de casa em torno de que idade? Em geral, 18 anos, terminou o ensino médio, ele vai para a faculdade, então ele começa a ter menos tempo dentro de casa. Ele pode não sair, mas vai ter menos tempo dentro de casa. Você está entendendo? Na cultura norte-americana, que é um problemaço, os filhos saem com que idade? 16. Aliás, eles são convidados a sair. 4 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, um casal entrou na justiça contra o seu filho de 32 anos para que ele saísse de casa, nos Estados Unidos. Vai. O princípio bíblico é qual? O princípio bíblico é de que filho é formado até os 30. 12 anos, a mãe tem que estar muito presente. 12, até a maioridade, e aqui por maioridade, nós vamos parar e nós temos que pensar. É 18? É 21? É 26? Hoje a neurociência diz o seguinte, que as conexões cerebrais, elas amadurecem aos 26 anos de idade. Ou seja, o cérebro está pronto, maduro, aos 26. Até os 26, ele está formando os caminhos para pensar os temas da vida. Você está me entendendo? Nós temos 64 mil quilômetros de fio num cérebro humano. Dá para dar 2 vezes a volta na Terra. E é nesses caminhos que o pensamento passa. Isso amadurece aos 26. Então até os 18, 21, nós vamos formar o caráter. Dos 21 em diante, nós vamos ensinar a respeito da vida. Nós vamos ensinar a ler um contrato, nós vamos ensinar a fazer uma viagem sozinho, nós vamos ensinar a correr os riscos da vida, a resolver problemas sozinhos. Por isso que é até 30 anos de idade. Eu tinha 27 anos de idade, eu casei com 22. Meu pai me deu um Vox antes de eu casar, um Fusca 82. Fiquei feliz da vida. E aí, passado uns 2, 3 anos de casamento, eu comprei um terreno e vendi o Vox para poder comprar o terreno. E aí liguei para o meu pai não era cristão, mas a gente era muito amigo. Liguei para o meu pai feliz da vida. Pai, eu tinha uns 26 anos de idade, 26, 27. Comprei um terreno. Primeira pergunta do meu pai: a caída do terreno é para frente ou é para trás? Eu falei, por quê? Ele falou, filho, pensa comigo. Se a caída é para frente, a prefeitura tem que drenar a água. Se a caída é para trás, vai para o teu vizinho, você é quem vai ter que drenar a água. Aí eu falei, pai, para mar dos pecados, a caída é para trás. Me faltou sabedoria de fazer o quê?
Pai treina filho até os 30 anos de idade. Porque a gente precisa de várias experiências para poder amadurecer. Então os pais têm que ficar com esse olho atento. Mas eu casei aos 22, quer dizer que meu pai mandava em mim? Não, eu deixei pai e mãe. Vocês estão entendendo? É a ordem das Escrituras. Mas não quer dizer que o meu pai ou minha mãe ainda não tinham coisas a ensinar para mim. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos entender. Só que o que acontece? Alguns de nós têm sono. Meus queridos, não levante a mão, mas alguns aqui gastam muito tempo em computador, celular ou TV. Vou te dar uma sugestão: desligue. Mas desligue por 2 meses. Eu fiz isso na minha época, só tinha televisão. Eu e a Alessi fizemos isso algumas vezes. Desligar uma semana, desligar um mês. A gente nunca conversava tanto quanto nesse período. Vocês estão entendendo? Então treine o ouvir. Compre jogo de mesa. Vá jogar na mesa. Joguinhos de mesa. Tem um monte de joguinho interessante. Compre esses joguinhos de mesa, porque você consegue estar ao redor da mesa, como diz as Escrituras. Você está me entendendo? Não ame o sono. Não se distraia. Vamos lembrar, de 0 a 6, quem der atenção leva o filho. De 6 a 12 é a fase mais delicada, porque o filho absorve e não manifesta. E a partir dos 12 anos ele começa a pôr para fora. Você está entendendo? Aí ele vai começar a manifestar. Então nas Escrituras, se der tempo eu mostro os textos. Até 12 anos a mãe tem muito peso. A partir dos 12 anos o pai tem muito peso. O pai tem que estar presente em todo o período, mas a ênfase até os 12 é mais da mãe do que do pai. Podemos avançar? Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz. Nós estamos falando agora sobre correção. Como é que a gente corrige filhos? Olha o que o texto diz. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O que o texto está ensinando? Você ama a disciplina? O que você tem que amar? Quem ama a disciplina, ama o... Preste atenção: pensamento, emoção e vontade. Em geral, na disciplina a gente quer corrigir o quê? A vontade. Faz isso, faz aquilo. Mas a vontade deriva de onde? Do pensamento. Então o que o texto está ensinando? Quem ama a disciplina, ama o... Criança a gente tem que trabalhar a cabeça. Tem filho mais fácil, mas tem filho mais difícil. O que é um filho difícil? É um filho que resiste mais. Jovem, quem tem 30 para baixo, é com você que eu estou falando agora. Dá uma nota para a tua resistência. Quanto você é resistente? Quanto aqui por dentro você é resistente? Jovem, é com você. Eu espero que não tenha ninguém com esse nome. É uma piadinha que eu vou contar. Uma piadinha. Piadinha em sermão é uma coisa meio perigosa, mas vai lá. Você conhece a história do Joãozinho? Não tem alguém aqui com o nome de Joãozinho? Não. Tem? É jovem? Não. É, tá, me perdoa. Vou contar a história do Joãozinho. De
Diz que o Joãozinho estava na escola, 8, 9 anos de idade, estava na escola, e chegou a hora do recreio, ele foi, brincou, aí tocou o sinal, ele voltou para a sala de aula, e a professora, então gente, vamos sentar, que eu vou começar a aula. Todo mundo sentou e o Joãozinho ficou de pé. Aí a professora não entendeu, falou: Joãozinho, senta por favor para eu começar a aula. E o Joãozinho falou: não vou sentar. Aí a professora: Joãozinho, que isso? Senta por favor para eu começar a aula. Eu não vou sentar. Joãozinho, senta. Não vou sentar. Joãozinho, eu vou ter que chamar a diretora. Eu não vou sentar. Aí a professora virou e falou: tá bom, estou ligando para os seus pais. Aí o Joãozinho virou e falou assim: tá bom, eu vou sentar, mas eu quero que a senhora saiba que por dentro eu estou de pé. Então aí deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto de Joãozinho tem dentro de você? Dá uma nota para o Joãozinho que habita dentro de você. Joãozinho, você me perdoa, seja lá quem for. Você tem essa atitude, ainda que você seja quietinho por fora, por dentro, você se mantém de pé, fazendo a sua vontade? Meus queridos, esse caminho é um caminho perigosíssimo. O que os pais precisam fazer quando há um Joãozinho dentro do filho? Primeira coisa, verificar se não há um Joãozinho dentro dos pais. Porque rebeldia, resistência, é espiritual. E não adianta você querer mudar no filho, se você não muda em você. Porque nós falamos sem autoridade alguma. Está fazendo sentido? Então a primeira coisa é verificar se é dentro de você. A segunda coisa é: ao longo de muito tempo, a verdade tem que ser semeada e regada, semeada e regada, semeada e regada, porque ela não volta vazia. A terceira coisa vai ser produzir uma dor, mas nós já vamos falar a respeito disso, de uma disciplina, né? Então nós precisamos ajudar aqueles filhos que são mais difíceis. Qual é a beleza de um Joãozinho? Está na determinação. O Senhor usa pessoas determinadas. Mas se você for determinado no que é certo, vira obediência. Se você, jovem, for determinado no que é errado, vira rebeldia. Então Deus não quer mudar a força nossa. Deus quer canalizar a nossa força naquilo que é correto. Vocês estão me entendendo? Lembra de quando Gideão foi chamado como juiz? Lembra que o anjo virou e falou: vai nesta tua força. Então o Senhor não intenta mudar a força nossa. Pessoas determinadas são pessoas que vão longe, mas o Senhor precisa canalizar a nossa força, porque senão ela pode virar rebeldia, que aí é um pecado perigosíssimo. Os irmãos estão entendendo?